Olá, bom dia. Hoje, eu e meu grupo, composto por Carol, Daniel, Carlos e por eu, Guilherme, iremos falar sobre a revolução da automação e a física aplicada. Temos como foco a aplicação de Física 2, juntamente falando de eletromagnetismo, ondas e termodinâmica. Hoje vamos além da engenharia de controle e mergulhar na física fundamental que torna a automação industrial possível. Primeiramente, o que é automação em robótica? Para começar, vamos diferenciar automação de robótica. A automação industrial é o uso de sistemas de controle, como computadores ou CLPs, para controlar máquinas e processos. O objetivo é a otimização e produção de uma máquina automática, como a engarrafadora, é otimizada para uma tarefa com alta repetibilidade, mas baixa flexibilidade. Já a robótica é um subcampo da automação focado em robôs, máquinas reprogramáveis e flexíveis. Um robô é definido por seus graus de liberdade, no caso, eixos. Os robôs articulados, que têm 6 eixos, os mais versáteis, usados na cinemática complexa para simular um braço humano, são usados para solda e pintura. Já também temos os robôs cartesianos, que são compostos por 3 eixos. Movimentam-se em coordenadas lineares, x, y e z, são fisicamente simples, mas com porte para, pegar e colocar. Já, como eu disse anteriormente, a automação surgiu com a necessidade de otimizar a produção, pois, antes da automação de produção, dependia da força muscular e da habilidade humana. O problema físico aqui era a instabilidade, já que os humanos cometem erros e também cansam. Isso causa também perda de potência e perda de precisão. A primeira grande necessidade foi manter a constância de energia. A automação veio para isso. Nasce sob a ótica física com James Watt e o aprimoramento da máquina a vapor. Ele precisava que a máquina mantivesse uma velocidade constante, independente da carga de trabalho, mas tinha um problema. Se essas máquinas a vapor fossem mantidas ligadas e deixadas sozinhas, elas poderiam acelerar demais e explodir, ou parar se a carga fosse muito pesada. E foi criado o governador centrífugo, que fazia com que elas fechassem a válvula de vapor e fosse desacelerando a máquina ao longo do tempo. Ao longo do tempo, veio a chegada da eletricidade e a necessidade mudou. Saímos da transição mecânica, eixos e correias, para a transmissão elétrica, com fios e campos magnéticos. Antes da eletricidade, as fábricas eram projetadas ao redor de uma única grande máquina, com um vapor central. A energia era distribuída pelo mecanismo de um eixo de metal, que assim, ao longo do tempo, eixo metal massivo que atravessava o teto da fábrica inteira, girando sem parar. Para levar energia, o motor central de uma máquina para a ponta da fábrica usava-se uma teia de correias de couro e polias. Cerca de 30 a 70% dessa energia gerada a vapor era perdida apenas para vencer o atrito dos eixos e a resistência do ar nas correias, antes mesmo de tocar a ferramenta de trabalho. E com isso, veio os motores elétricos e resolveram esse problema. Mas como essas máquinas se sentem? Meu amigo irá falar logo em seguida. Olá, eu falarei agora um pouco sobre os sensores, atuadores e controladores, e um pouco também sobre a física, onde eles são a física em si que é encontrada neles, a física por trás deles no caso. E nisso, todo sistema de automação se baseia em um loop: percepção, decisão e ação. A física 2 está na percepção, que são os sensores, e na ação, que são os atuadores. Começando pelos sensores, que são os olhos e ouvidos do sistema, eles convertem uma grandeza física em um sinal elétrico. Aí está mais puxado para a física 3, que aí a gente vai ver campos magnéticos, campos elétricos, e nisso a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais nessa parte, mas falaremos um pouco breve sobre isso nesse breve momento.
Agora falaremos sobre os tipos de sensores que são encontrados no sistema de automação de uma empresa, que são os sensores indutivos, sensores capacitivos e sensores ópticos. Os sensores indutivos, eles são usados para detectar metais, eles funcionam pela lei da indução de Faraday. Uma bobina no sensor gera um campo magnético oscilante, isso aí é o que eu falei sobre física 3, que a lei de Faraday é uma aplicação em física 3. Quando um metal se aproxima, correntes parasitas, que são correntes de Foucault, são induzidas no metal. Essas correntes geram seu próprio campo magnético, que se opõe ao original, altera a indutância da bobina e o circuito do sensor detecta a mudança. Outro tema importante em física 3 seriam os capacitores, que vai ser algo que eu vou falar agora, que são os sensores capacitivos, que eles detectam qualquer material. Eles são baseados no princípio do capacitor de placas paralelas. Eles, em si, eles detectam e formam um capacitor. A aproximação do objeto altera a constância dielétrica entre as placas, mudando a capacitância do circuito que é medida. Agora falarei um pouco sobre os atuadores, que são a ação dentro do sistema, que é o que vai fazer com que o sistema funcione em si. Eu acredito que seja essa palavra, que é o atuador mais importante é o motor elétrico, que é ele com que vai fazer com que o sistema, entre aspas, tenha vida. Os motores elétricos é o atuador principal, converte energia elétrica em mecânica através da força de Lorentz, que é F igual a I de corrente elétrica, L vezes B. B é o campo magnético e F seria a força gerada. Quando uma corrente I passa por um condutor de comprimento L dentro de um campo magnético B, essa força gera um torque que causa a rotação. Nisso, a lei de Lorentz converte energia elétrica em mecânica, que foi o que eu já falei, já tem os temas que são utilizados na física 2, que a gente vê muito torque. A lei de Lorentz tem algumas propriedades que a gente pode até associar à física 2, mas a questão do campo magnético já é algo que é adentrado mais em física 3, então não é um campo muito que a gente se aprofunda muito, mas quando entrarmos em física 3 vamos conseguir entender um pouco mais sobre isso. Agora, continuando sobre a parte de motores elétricos, tem a questão da força que é aplicada dentro, o torque, no caso, que foi causado pela força aplicada dentro do campo magnético. Ele é uma força perpendicular ao movimento. Essa força aplicada a uma distância do eixo gera um torque que faz o motor girar. É isso que vai fazer com que todo o sistema funcione. Mantendo o torque sempre no mesmo sentido, é uma aplicação direta ao eletromagnetismo em si, que é o tema de física 3. Mas a gente vê temas de física 2 sendo aplicados em física 3. O torque que faz com que o motor gire, que é feito a partir da energia elétrica gerada, que gera a energia mecânica, que faz com que esse torque faça o motor girar, que aí vai gerar o campo eletromagnético dentro do sistema. E tudo que vai fazer com que esse sistema funcione é o CLP, que eu vou deixar para o meu amigo que vai logo após a mim, vai falar mais sobre isso, que é o cérebro do sistema em si. Obrigado, Daniel. Dando sequência à nossa apresentação, convido a turma a observar essa imagem. O que vemos aqui é um PLC, Programmable Logic Controller, ou em português CLP, Controlador Lógico Programável. Muitas vezes ouvimos dizer que o CLP é o cérebro das automações industriais. Mas academicamente nós precisamos ser mais precisos. Ele é um computador digital, robusto, projetado para suportar vibrações, poeira e o ruído eletromagnético, operando sempre em tempo real. No entanto, existe um desafio fundamental na engenharia dele. O CLP, sendo uma máquina digital que pensa em 0 e 1, programação básica binária, ele ainda precisa interagir com o mundo físico, que é analógico e contínuo.
Variáveis como temperatura, pressão e velocidade não mudam em degraus, elas fluem. Como resolvemos isso? É bem simples a solução, está na padronização dos sinais elétricos. Vamos pegar um exemplo prático da termodinâmica e eletricidade. Imagine um sensor de temperatura industrial. Ele não vai enviar uma mensagem para o CLP dizendo que está fazendo 100 graus onde ele está. Ele precisa traduzir essa grandeza, a grandeza física calor, em uma grandeza elétrica, em corrente. O padrão mais comum é um loop de corrente de 4 a 20 mA. Você pode estar se perguntando por que usamos corrente e não tensão. Porque a corrente é mais resistente a ruídos elétricos e não sofre queda de tensão significativa em cabos longos, garantindo uma maior integridade das informações. Quando o sensor envia, digamos, 12 mA, o CLP vai receber esse sinal bruto. É aí que vai entrar um componente vital dele, o ADC, conversor digital analógico digital. O ADC realiza um processo de amostragem e quantificação. Ele fatia esse sinal elétrico contínuo e o converte em uma sequência de códigos binários, que o processador vai conseguir entender e decodificar. Só então ele vai processar logicamente, na sua lógica programada, e tomar uma decisão. E, se necessário, fazer o caminho inverso, de digital para analógico, para acionar um atuador, que vai realizar a melhor ação no momento. Agora vocês podem se perguntar onde está a física teórica nisso tudo. Ela está na base da leitura do sinal. Para o microprocessador, o do CLP, ler aos 4 a 20 mA, ele vai precisar que essa corrente vire tensão elétrica, pois os chips operam com tensão em volts. Para isso, aplicamos a primeira lei de Ohm, que é expressa pela fórmula fundamental V igual a RI, onde a tensão em volts é o V, que é igual ao produto da corrente em amperes, que é o R, que é o I, e pela resistência em Ohm, que é o R. Internamente, a placa de entrada do CLP possui um resistor de precisão. A corrente passa por ele, gera uma queda de tensão exata e é essa tensão que é lida. Sem a lei de Ohm, a comunicação entre o mundo físico e o mundo digital seria impossível nesse contexto. A física não para na eletricidade básica, ela avança para a física moderna e quântica. Agora, observando essa imagem, vemos sensores de visão, muito comuns na indústria 4.0. Os sensores CCD, Charge Coupled Device, ou CMOS, semicondutor de óxido metálico complementar, são os olhos da automação, permitindo medir peças com precisão de milímetros. O princípio de funcionamento deles é o efeito fotoelétrico, o mesmo fenômeno que deu nome ao Einstein. O processo é fascinante. Os fótons de luz atingem a superfície do sensor, que é feita de um silício semicondutor. Essa colisão vai transmitir energia para os elétrons do material, que se liberam, gerando uma pequena carga elétrica acumulada. Quanto maior a intensidade da luz em um ponto, maior vai ser a carga acumulada. O sistema vai ler essas cargas pixel a pixel e reconstruir a imagem digitalmente. É a conversão direta de energia luminosa em sinais elétricos interpretáveis. Falando em luz, também temos uma aplicação em que a luz não serve apenas para ver, mas para transformar matéria, a solda laser. Aqui usamos um feixe de luz coerente, ondas em fase e monocromática com mesma frequência. Ao focar a radiação eletromagnética em um ponto minúsculo, elevamos a densidade de energia, a tal ponto que fundimos metais muito rapidamente e com baixíssima distorção térmica nas áreas vizinhas. Mas como controlamos essa temperatura? Voltamos à termodinâmica. Para monitorar fornos e processos de solda, usamos um termopar.
Ele é um sensor simples e genial, composto por dois fios metálicos diferentes, unidos em uma ponta. Ele opera no efeito Seebeck, o efeito que afirma que, quando existe uma diferença de temperatura entre as pontas desses metais distintos, surge uma diferença de potencial elétrico, uma voltagem na ordem de milivolts. Essa tensão é proporcional ao gradiente de temperatura e depende do calor específico de cada metal. Ou seja, é a própria termodinâmica gerando a eletricidade, que servirá como sinal para o nosso CLP. Decidir se aumenta ou diminui a temperatura do forno. Em resumo, a automação industrial não é nada mais do que física aplicada, desde a lei de Ohm até o efeito fotoelétrico, orquestrada por lógica computacional. Entender esses princípios físicos é o que nos permite projetar sistemas mais eficientes e seguros. E por falar em segurança, esse é um ponto crítico onde as falhas físicas podem custar caro. Para detalhar como garantimos a integridade desse sistema e a manutenção necessária, eu vou deixar para a Carol falar um pouco. Olá, me chamo Ana Carolina Fonseca e hoje eu irei falar sobre segurança, manutenção e impacto na automação industrial. Bom, até agora meus colegas falaram sobre como fazer as coisas se moverem e como controlar esses movimentos. Mas como analista de sistemas, eu tenho outra preocupação, que é, quando aplicamos tanta energia física, braços mecânicos pesados, lasers potentes, nós criamos riscos. A automação não é apenas sobre fazer funcionar, é sobre manter o sistema vivo, principalmente manter as pessoas vivas. Nessa última parte, vamos ver como a Física 2 não serve apenas para produzir, mas é a base da segurança do trabalho e da manutenção preditiva. Vamos entender como as ondas invisíveis são a fronteira entre um sistema eficiente e um acidente fatal. Neste slide eu irei falar sobre o sistema de segurança cortina de luz. Vamos imaginar um robô industrial movendo-se a 2 metros por segundo. Se um humano ultrapasse a área de risco, não podemos depender do operador apertar o botão, né? O reflexo humano é lento demais e precisamos de algo na velocidade da luz. É aí que entra as cortinas de luz. O que parece mágica é, na verdade, eletromagnetismo. O emissor dispara feixes de radiação infravermelha. Ah, mas por que infravermelha? Porque precisamos de uma frequência de onda que não seja visível ao olho humano para ofuscar o operador, mas seja perfeitamente detectável pelo sensor. O princípio físico é o efeito fotoelétrico. O receptor contém materiais semicondutores, enquanto os fótons infravermelhos estiverem batendo no receptor, eles empurram elétrons, mantendo um circuito fechado. No exato instante em que um braço ou uma mão bloqueia esses fótons, o fluxo de elétrons para. O circuito abre, o CLP detecta essa queda de sinal em milissegundos e corta a energia do motor. É aí que a física quântica vem salvando dedos e vidas. E a segunda manutenção preditiva é a termodinâmica e radiação, que nada mais é do que a termografia. Na física, ela nos mostra que, através da lei de Joule, a corrente elétrica passa por uma resistência que gera calor. Matematicamente, é P igual a R vezes I ao quadrado. Se você tem um parafuso mal apertado em um quadro elétrico, a resistência ali aumenta. Se sua resistência aumenta, o calor aumenta exponencialmente. Mas como você vê esse calor sem tocar no fio e levar um choque? Usamos a lei de Stefan Boltzmann. Eu acho que é assim a pronúncia. Ela diz que todo corpo acima do zero absoluto ele emite radiação térmica. Quanto mais quente o objeto,
mais intensa é a radiação infravermelha. As câmeras termográficas, elas enxergam essa radiação. Elas convertem a intensidade do infravermelho em uma imagem colorida, onde está o vermelho ou branco, há um ponto quente. Assim, o técnico descobre um curto-circuito eminente dias antes de ele causar um incêndio, apenas observando a luz que nossos olhos não veem. Quero falar um pouco sobre o que isso significa para nós, futuros engenheiros. Muita gente tem medo que a automação roube empregos, mas na verdade é ela que elimina trabalhos repetitivos e perigosos. Ela cria uma demanda enorme por trabalho intelectual. Olhem para essas funções neste slide. Temos o técnico de manutenção. De hoje, ele não anda apenas com uma chave inglesa. Ele anda com um tablet analisando espectros de Fourier. O programador de CLP precisa entender de lógica digital e processos físicos. O engenheiro de automação, ele precisa projetar sistemas que interagem com óptica, mecânica e termodinâmica.